Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta muito importante e a tua resposta pode até determinar o teu futuro. Amém? Então presta bastante atenção nessa pergunta. Quem quer que sua família seja muito abençoada, levanta a mão bem alto. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Eu estou fazendo essa pergunta bem no início dessa palavra, justamente porque para a nossa família ela ser muito abençoada depende muito de um posicionamento, ou seja, de atitudes da nossa parte. Exige da minha vida e da tua vida, para a nossa família ser muito abençoada, uma atitude da nossa parte. Não é simplesmente nós sairmos da nossa casa e virmos para um culto como esse e está tudo resolvido. Quando eu chegar lá, quem precisa ser liberto já vai estar liberto, quem está desempregado vai ter uma porta de emprego, quem está doente já vai estar curado. Não, queridos, precisa de um posicionamento. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque a Igreja Mover em Amor, ela está entrando para um tempo assim maravilhoso, um tempo de crescimento assim que Deus colocou no coração do nosso pastor, e eu acredito nesse tempo porque a minha família está envolvida com isso, e eu verei a minha família colhendo os frutos e vivendo nesta dimensão. Amém? Então, para que nós possamos ver a nossa família muito abençoada, nós precisamos ter, como eu falei, atitudes. E a nossa igreja, ela tem uma visão muito maravilhosa e abençoada que Deus ele colocou no coração do nosso pastor, que nós fazendo uma reunião esses dias, nós dividimos essa visão em algumas partes, e essas três partes principais eu quero falar para você nesse momento, depois a gente entra na palavra, amém? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é bíblico. A Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Nós também somos ensinados a amar ao próximo como? A nós mesmos. Aleluia, vocês leem Bíblia mesmo, hein? Que bênção, né? E também servir a todos. E para que a gente viva esta bênção sobre a nossa vida, né, a Igreja Mover em Amor, ela tem uma visão que pode mudar a história da tua família. É por isso que eu comecei perguntando: quem quer ter uma família muito abençoada? Porque para nós termos uma família muito abençoada, nós precisamos nos envolver, né, de corpo, de alma e espírito, naquilo que Deus ele colocou sobre nós como chamado. Eu queria falar rapidamente sobre alguns ministérios ou chamados que nós temos aqui na nossa igreja, que se você se envolver e envolver a sua família, você pode ter certeza, 2025 vai ser um ano sobrenatural na tua vida. Você vai viver todos os teus sonhos, a sua família vai ser bendita nesta terra, se você tomar posse de se envolver nessas coisas. E nós temos alguns aqui que eu anotei, chamados ou ministérios, eu não sei como que fala isso aí, mas um deles, nós estávamos ontem na pescaria. Quem foi pescar? Ó, tem um irmão que ele falou que ele ia fugir lá atrás, ó. Eu falei, eu vou citar você, varão. Não, quando você subir, pastor, eu vou embora, você não me chamar. Não vou te chamar não, Luiz. Mas ontem nós fomos para uma pescaria. E eu quero te falar uma coisa, isso faz parte do forjados que nós temos aqui. Homens que vão se reunir para fazer a diferença nesse tempo. Homens que vão se reunir para ser verdadeiros sacerdotes da sua casa. Homens que vão ter a consciência de que eles foram levantados como supridores da sua casa. Homens que vão ser intercessores da sua casa, que vão orar pela sua esposa, pelos seus filhos, por toda a sua família. Homens que vão entender no Forjados o que é verdadeiramente ser um sacerdote do seu lar. Então você, homem, para que você viva a bênção sobre a sua família, não tem o porquê você não fazer parte do Forjados. E ser forjado não é uma brincadeira, não é um ministério assim que vai passar, mas é algo que Deus colocou no coração do nosso pastor, que vai fazer a diferença nas famílias desta igreja.
Amém? Em nome de Jesus. Então você, homem, se você não participar dos forjados, eu quero já te adiantar uma coisa: você vai ter mais dificuldade na sua casa. Amém? Ai, pastor, você já está falando, pegando meu pé. Estou sim, porque eu sei a importância disto, né? Então, forjados é uma mesa com o nosso pastor, onde nós vamos ser ministrados, onde nós vamos discutir assuntos e temas muito importantes, e você, homem, não pode deixar disso. Nós vamos ter encontros também, né? Lugares que nós vamos nos reunir, lugares que nós vamos passear, né? Como ontem nós fomos com alguns irmãos aqui que foram na pescaria. Eu nunca pesquei na minha vida antes, queridos. Ontem eu pesquei o meu primeiro peixe. Ó, testemunho já, varão. Amém? Testemunho, já pesquei. Está lá no Instagram para você ver. Eu tirei a foto com o peixe. Mas aí o pastor falou: eu vi você com o peixe na mão, mas não vi você pescando. Eu falei: é verdade, pastor, realmente não tem como eu provar que fui eu que pesquei aquele peixe. Mas o Luiz, ele falou para mim que ele orou a semana inteira, por isso ele pegou 4. Aí eu peguei a estratégia do varão, falei: vou começar a orar e jejuar agora, para pescar mais, porque eu acho que é isso que o pastor faz quando ele vai pescar. Porque ele foi lá no sítio da tia também, quem pescou só foi o pastor, ninguém mais pegou peixe. Deus falou: só tem um, e um é dele porque ele orou. Então, forjados, queridos, é viver na comunhão, os homens vivendo em comunhão, aprendendo a palavra de Deus, caminhando nessa dimensão de santidade, para vivermos a bênção na nossa família. Como também nós temos outros ministérios nessa igreja, que vão fazer você ter um crescimento muito grande, que um deles é o de mulheres também. Nós temos tido aí nesse ministério um crescimento das mulheres aqui que têm se envolvido, se tornando mulheres ajudadoras de sua casa, mulheres de oração, mulheres que caminham em santidade, mulheres que são bênção dentro dos seus lares. E tudo isso por quê? Porque elas se envolveram e estão sendo ensinadas nesse chamado. Amém? Como nós temos também o nosso MEC. Você que não participa do MEC, você passou o ano perdendo o tempo da sua vida, porque quem participou do MEC teve um crescimento espiritual assim tremendo. Quem participou do MEC. Então, para que a tua família seja uma família bendita, abençoada nesta terra, ponha uma coisa na sua cabeça, na sua agenda para 2025: eu tenho que participar desse MEC, eu tenho que ser discipulado no MEC em nome de Jesus. Amém? Uma outra coisa que é muito forte aqui na igreja Mover em Amor, você vai entender porque eu estou falando tudo daqui a pouco, fique em paz, é o ministério das nossas crianças, é o Kids. Amados, vocês viram aqui na frente? Quantas crianças lá fora estão sendo corrompidas, destruídas, estão crescendo, né, com aquelas dancinhas do maligno, né, estão sendo ensinadas a falar palavrão, já logo de pequeno estão bebendo, se prostituindo, e as nossas crianças aqui estão sendo ensinadas na palavra. Não é qualquer igreja que ensina na palavra, queridos. Eu conheço igrejas que eles pegam as crianças, colocam numa sala com um monte de brinquedo, e as crianças ficam lá o culto inteiro brincando e saem sem aprender nada. Vai lá depois na escolinha aqui atrás para você ver o que é ensinar o evangelho para as crianças. Então as nossas crianças, elas já crescem aprendendo a palavra de Deus, e serão homens e mulheres firmados em Jesus. Amém? E da mesma forma os nossos jovens, né, da mesma forma são todos os nossos ministérios. Então, amados, por que eu estou falando sobre essas coisas antes de entrar na palavra? Porque nós precisamos entender da importância de nós nos envolvermos no chamado que Deus nos deu. E se você está nesta igreja nesta manhã, Deus ele te chamou para estar aqui e se envolver. Aí você vai viver as bênçãos que você nem imagina na tua família. Amém? Em nome de Jesus. Então, uma das coisas, eu fiz umas anotações aqui, eu vou ler algumas coisas, amém? Está tudo tranquilo para vocês? Amém. Então, uma das coisas, queridos, que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, é que pessoas estão sendo ensinadas a adorar homens, né? Então, essas pessoas, elas estão sendo convidadas, você olha aí no Instagram,
nas redes sociais, as pessoas elas estão ensinadas a o quê? Os caras eles aparecem, eu não chamo nem de pastor mais isso, eles aparecem lá, vem para a minha igreja que eu tenho a solução para a sua família, vem para a minha igreja que todos os seus problemas já estarão resolvidos. E não é isso que a palavra ela nos ensina, queridos. Então, só que as pessoas estão tão sedentas de solucionar os seus problemas, que elas vão para essas igrejas, elas estão sendo enganadas. Esse engano entra tanto na cabeça dessas pessoas, que elas acabam, através deste roubo, sendo levadas a adorar homens e não a Jesus. Então você está aqui hoje diante de uma igreja bíblica, uma igreja que te ensina que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e não há outro além dEle. Você está diante de uma igreja que te ensina a adorar o único Deus, amém? A amar os seus irmãos e a servir ao próximo, como você deve servir sendo chamado por Deus, amém? Então, amados, devido a tanto engano que nós estamos vendo nesses últimos tempos, eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso, as pessoas elas estão sendo roubadas por isso, elas estão sendo tiradas da presença de Deus por conta dessas coisas, amém? Então, amados, a palavra do Senhor ela traz alguns alertas para a nossa vida, e um dos alertas que o Senhor colocou no meu coração, para nós começarmos a pensar a partir de hoje, para nós entrarmos para um ano muito abençoado, diante da presença do Senhor, está lá em Mateus 24:10, que a palavra diz assim, olha só, presta bastante atenção e anota aí, se você puder. Mateus 24:10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Queridos, muitos enganadores já surgiram, não sei se você percebeu isso. E é esta a preocupação que nós, como Mover em Amor, temos tido com a igreja. Nós fomos levantados para te ensinar na palavra de Deus, e não para te enganar como muitos. Nós fomos levantados para te ensinar e não te enganar, dizendo, aqui está a solução de todos os seus problemas. Ou seja, alguns ainda falam, eu sou a solução dos seus problemas. Mas a solução está em Jesus sempre. Só Ele pode mudar a história da tua vida. Então, muito cuidado com falsos profetas da internet que muitas vezes roubam a sua vida. Mas esteja sempre na palavra. Um outro texto que Deus mostrou para mim foi o versículo 24, do capítulo 24 de Mateus, que fala, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos, queridos. Olha que coisa forte. Às vezes eu abro o Instagram e está lá o profeta, olha, o seu CPF é tal. Estava comentando isso em casa ontem com as pessoas que estavam lá no aniversário da minha neta. Olha, o nome da sua mãe é tal. O cara já pesquisou no Instagram todo o currículo da pessoa e fala que é profecia. Aí a pessoa, quando ela ouve o nome dela, da mãe dela, começa, ai meu Deus está falando comigo. E ela fica naquela igreja e é dominada por aquele falso profeta. Sabe por quê? Porque ele consegue entrar na mente da pessoa, e a pessoa começa a viver o engano um atrás do outro na vida dela, porque de Bíblia não tem nada. Então Deus ele me enviou aqui nesta manhã para abrir os teus olhos, para que você comece a pensar, eu estou numa igreja abençoada, eu tenho recebido uma palavra que está na Bíblia, eu tenho sido ministrada na palavra do Senhor de verdade, amém? Em nome de Jesus, queridos. E uma outra coisa que
acontece com muitas pessoas, porque essas pessoas que seguem esse tipo de falso profeta são pessoas que não entenderam ainda aquilo que é o chamado delas diante do Senhor como família, e elas acabam por engano vivendo isso que está em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3, que a palavra do Senhor diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão uma palavra como essa. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Pessoas que não conseguem mais ouvir falar: você tem que andar em santidade, você não pode adulterar, você não pode se prostituir, você não pode pecar, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que orar mais, você tem que ler as Escrituras, você tem que buscar a presença do Espírito Santo na tua vida. As pessoas, elas não querem ouvir isso, elas querem ouvir a solução. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai te curar, Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Mas quando se fala, ande em santidade, porque você está em pecado, busque a palavra do Senhor, porque olha, o caminho que você está não é o caminho certo. Peça perdão para o teu pai, para a tua mãe, porque você não pediu perdão ainda, você precisa pedir perdão. Ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Não, eu não quero. Arrependa-te do quê? Mas eles ensinam: pode pecar, pode viver a tua vida à vontade. O importante é você vir para a igreja, trazer o teu dízimo, assistir o culto e ir embora para sua casa de qualquer jeito. Mas a igreja Mover em Amor é uma igreja que vai pregar santidade na tua vida. A igreja Mover em Amor é a igreja que no momento que precisar te exortar, ela vai te exortar e vai te chamar ao arrependimento. A igreja Mover em Amor é uma igreja que quando ver o teu casamento sendo destruído, vai falar: por que você não pediu perdão para tua esposa? Por que você não pediu perdão para o teu marido? Por que vocês não se consertaram? Vocês querem se separar por quê? Não foi para isso que Deus te chamou. Olha o teu filho como é que está. Você está orando quanto pelo teu filho? Você está buscando a cura do teu filho? Você está buscando a restauração do teu filho? Por que você está aceitando isso? Este é o chamado da igreja Mover em Amor. Porque é uma igreja que ama a Deus, uma igreja que te ama, e uma igreja que está te levantando hoje para que você sirva aos teus irmãos. Em nome de Jesus. Esta é a igreja, uma igreja que discipula. É por isso que eu falei dos ministérios da igreja. Você só poderá entender isso se você se envolver. Você poderá só caminhar nessa dimensão se você se envolver de uma vez por todas. Você falar: eu não quero mais ser enganado, e eu não vou cair nesse engano. Amém? Em nome de Jesus, queridos. É muito sério isso. É muito sério isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Nós estamos vendo as reportagens, e as reportagens elas falam que nós vamos viver um 2025 severo, e se nós não entendemos isso, nós vamos cair nas garras desses falsos profetas. Nós seremos enganados pelo desespero, pela dificuldade, pelas lutas, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser enganados, mas para sermos um canal de bênção na vida das pessoas ao qual nós nos relacionamos. E por isso, aí vem o tema da palavra: preparados para novas experiências com Deus. É o que nós temos que estar preparados. Você precisa estar preparado para novas experiências com Deus. E o texto que o Senhor colocou, eu preguei em cima desse texto, e eu vou pregar porque a Bíblia ela se renova a cada manhã. E a Bíblia fala lá em 2 Samuel capítulo 23 versículo 11 sobre um valente de Davi. Estuda na sua casa quem foram os valentes de Davi, para você entender a dimensão daquilo que o Senhor vai falar com você hoje. A Bíblia fala sobre um valente de Davi chamado Sama. Em 2 Samuel 23:11 diz assim: depois dele Samá, filho de Agé, de Arar,
os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Esse texto ele fala de um valente de Davi, queridos. Um homem que, se você ler a história dos valentes de Davi, você vai entender o que eu estou te falando. A Bíblia fala que Davi, quando estava fugindo de Saul, porque Saul determinou matá-lo, ele chega um momento em que ele está fugindo, ele entra dentro de uma caverna que se chama Caverna de Adulão. Quando Davi ele entra lá fugindo de Saul com medo de morrer, o que acontece? A Bíblia fala que muitos homens endividados, homens que eram derrotados, frustrados, homens derrotados, eles entraram, em média de 400 homens, a Bíblia fala que entraram dentro daquela caverna para ter com Davi. A Bíblia fala que entre esses homens, Samá era um deles. Era um homem derrotado que entrou dentro daquela caverna. É um homem que não tinha mais perspectiva de vida. Era um homem que tinha um sentimento de derrota dentro dele já instalado. Era um homem que achava que não podia vencer. Era um homem que não era como os forjados serão preparados desta igreja. Era um homem que tinha um sentimento de fracasso. Mas a Bíblia fala que quando eles entraram dentro da caverna de Adulão com Davi, ali eles foram forjados e levantados como valentes de Davi. E dentre todos os valentes, a Bíblia diz que existiam 3 que eram os tops lá, os mais valentes, os que caminhavam do lado de Davi. E Samá, ele era um desses 3 valentes. Era um homem preparado para a batalha, era um homem preparado para lutar contra o inimigo, era um homem habilitado por Davi para vencer batalhas, era um homem preparado para dar a vida em favor de Davi. Eu fiquei pensando sobre isso, queridos. O que é a caverna de Adulão nos dias de hoje, amados? A caverna de Adulão é a igreja do Senhor, onde famílias elas entram e são restauradas. Famílias entram destruídas, entram tristes, entram frustradas, e quando elas entram na igreja, elas são completamente transformadas, restauradas e preparadas para servir ao exército de Deus. Porque um dia eu falei que a igreja não é hospital, como as pessoas falam aí fora, mas a igreja é o quartel-general do reino, onde as pessoas elas vêm da batalha lá fora, talvez se feriram lá fora, e elas entram aqui, e elas são cuidadas e voltam para servir ao Senhor lá fora, como soldados de Jesus. Então aquela caverna, ela significa a igreja do Senhor, e Davi é o símbolo de Jesus. Então, quando você entra na igreja, você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você é completamente restaurado e habilitado para servir ao reino lá fora, para defender o reino, para defender a sua família. E é isso que a igreja faz nos dias de hoje. Então, só que nós precisamos estar preparados, porque os dias são maus, queridos. O inimigo ele tem se levantado para enganar o povo de Deus nos dias de hoje. Amém? E nós precisamos estar preparados para vencer toda e qualquer atuação do inimigo que vem contra a igreja, que vem contra a família. Declare: o inimigo não tocará a minha família. O inimigo não tocará a minha família. Deixa eu dar uma olhada para você quando você repete essas coisas comigo, sabe? Porque, sabe, amados, aqui é o quartel-general do reino de Deus. E um soldado, ele sabe até como falar. Sabe aquela coisa? Eu não lembro quem falou comigo sobre... Acho que foi o Jonatas. Jonatas, está aí? Oi? A levita geralmente vai para fora da igreja depois que acaba. Estou brincando, gente. Tem aqui, os líderes estão aqui. Mas ele falou que ele foi na formatura de um amigo dele que se tornou policial, Wesley, né? Ele falou que ele ficou impressionado com
como que eles são assim, tudo certinho. Ele falou que dependendo da palavra, o que virava para cá, todos viravam perfeitamente. O que pegava para cá e tudo que era falado lá, eles eram perfeitos naquilo que eles falavam. Sabe por quê? Porque foram preparados para isso. Então, quando eu falo, quem aqui está preparado para defender a igreja, para defender a família, para não permitir que nenhuma contaminação entre dentro da tua casa? A primeira resposta sua, sabe quem assistiu os 300? Isso fazia, né? Tem até uns coaches que estão usando isso aí agora, né? Quem está preparado para defender a sua família? Eu! Cara de bravo, principalmente os forjados aqui. Amém? Vamos sair de novo? Quem está preparado para defender a sua família? Eu! Oh, glória! Aplauda o Senhor, não? Sabe, queridos? Este era uma característica de Samar. Samar foi tão preparado por Davi a ser um valente, que a Bíblia fala no texto que nós lemos que os inimigos se levantaram para roubar o campo de lentilha, toda aquela plantação. A Bíblia nos mostra que Samar não estava sozinho naquele lugar, haviam outros soldados ali com ele. Mas quando esse inimigo ele vai de encontro para roubar aquele campo de lentilha, a Bíblia fala que os outros soldados eles fugiram com medo do inimigo, mas Samar, ele ficou o quê? Naquele lugar e pensou: eu não vou permitir que ninguém roube aquilo que Deus me deu, eu não abro mão daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, quando o inimigo se levanta contra a tua família, você não pode fugir, você tem que permanecer e falar: eu vou ficar aqui, vou defender a minha casa, eu vou defender a minha igreja, eu vou defender a minha família, eu não abro mão. Sabe por quê? Porque eu fui preparado para isso. É por isso que nós temos que estar preparados, queridos. Porque se você se envolver com tudo que a igreja está te oferecendo, você vai ficar fortalecido, você vai se firmar em Jesus, e quando vierem os inimigos para roubar a tua vida, você vai estar preparado para lutar e vencer o inimigo e não vai fugir. Porque só foge quem não tem consciência de quem é, só foge quem não tem consciência daquilo que Deus colocou dentro dele. Sabia disso? Então, quando o inimigo ele se levanta contra a sua vida e você tem a convicção de quem você é em Deus, você faz como Samar: peraí, Deus ele me capacitou, Deus ele me preparou, então nada e nem ninguém poderá me derrotar, nada e ninguém poderá me vencer, porque eu vou permanecer para defender este meu campo. Amém? Mas para que isso aconteça, queridos, não é um culto ou frequentar um culto, mas é se envolver. Se envolver. 2025 você precisa se envolver. Nós não estamos aqui querendo conquistar admiradores para moverem amor, esquece. Nós estamos levantando discípulos para Jesus e não para o pastor Edson, nem para o pastor Roberto e nem para nenhum líder. Nós estamos desenvolvendo líderes para Jesus, um exército para Jesus, para que quando esse falso profeta se levantar, você seja um instrumento de Deus para falar não, você seja um instrumento de Deus para tirar as pessoas que estão sendo roubadas pelo falso profeta. Você fala: vem aqui para a palavra, olha o que a palavra diz sobre isso, isso, isso e isso. Só que você poderá só fazer isso se você tiver o conhecimento, se você estiver preparado e fortalecido pelo Senhor. Aí quando vier a dificuldade, você vai falar assim: peraí, eu fui preparado, eu sei o que eu tenho que fazer. Amém, queridos? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz: Samar tomou posição. Tome uma posição na sua vida. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: tome uma posição, meu irmão. Amém?
Todo mundo correu, queridos. Eu fiquei imaginando, você pode imaginar essa cena comigo? Hein, pastor? Tá lá todo mundo, vamos supor a igreja, vamos colocar a igreja está toda lá no culto, todo mundo preparadinho lá, ouvindo a mensagem, e daqui a pouco, olha, o inimigo está chegando. Aí as pessoas, elas olham e todo mundo sai correndo. Na hora que você olha para trás, só sobrou eu vou para cima, entendeu? Quem já ouviu aquela, eu já falei isso aqui uma vez, quem já ouviu, há muitos anos atrás, eles contavam muitas histórias, né, de um exército que invadiu a igreja. Quem lembra disso aí? O exército invadiu a igreja e apontou lá as armas para a cabeça de todos os irmãos lá da igreja e falou, negue a Jesus agora ou você morre. Quem já ouviu isso? Aponta na cabeça, o exército entra dentro da igreja, a igreja lotada, a igreja está como hoje aqui, aí entra o exército por aquelas portas, entram, pegam as suas armas, aponta na cabeça de cada um dos irmãos e fala, agora é a sua chance, ou você nega Jesus ou você morre agora mesmo. Diz que foi uma tristeza muito grande aquilo que aconteceu naquele dia, uma decepção. Sabe por quê? Muito maior foi as pessoas que negaram Jesus do que as que falaram, pode atirar. Sabe por quê? Porque não conhecia Jesus de verdade. É por isso que eu falo que essa igreja tem que ser uma igreja firmada na palavra, firmada de Jesus, queridos. Porque se um exército entrar aqui dentro, nega Jesus, senão você vai morrer. Pode atirar, queridão, estou preparado. O máximo que vai acontecer comigo é estar diante do Senhor mais cedo do que você. Amados, é muito sério isso que eu estou falando essa manhã, queridos. Deixa eu continuar a história do exército. O exército não era o exército inimigo, era o exército que eram todos cristãos também. E quando eles ouviram todas essas respostas, eles falaram, vocês são fracos. Jesus está decepcionado com vocês, porque esse era apenas um teste com vocês, e vocês não foram aprovados. Amados, a igreja Mover em Amor quer levantar um exército nesta terra que vai ser o diferencial desses tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, queridos, e nós não podemos brincar com o nosso chamado. Nós não podemos brincar de ser crente, de ser cristão, seja o que for que você é. Mas nós não podemos brincar com isso. É algo muito sério que Deus colocou nas tuas mãos. É algo muito valioso que Deus colocou nas tuas mãos. Aleluia. E quais são as características desse soldado, deste guerreiro, deste chamado, deste preparado? A primeira é estar sempre preparado. Você não sabe o dia e a hora, a Bíblia fala, da vinda do Senhor. E você também não sabe o dia e a hora que o inimigo quer roubar a tua vida. Porque eles estavam reunidos naquele campo, eles não imaginavam que os filisteus estavam vindo, mas de repente o inimigo chegou naquele lugar. E por não estarem preparados, eles fugiram daquele campo e deixaram Samar sozinho, mas Samar estava preparado para aquela batalha. Então, amados, esteja sempre preparado todos os dias. E o que é estar preparado, pastor? Deus tocou no meu coração essa semana. Você está muito mole, cara. Você é pastor da minha casa. Eu estou me denunciando agora, estou me expondo, queridos. Deus, ele falou muito forte comigo. Ele falou, cara, você precisa se posicionar. Você é pastor da minha casa. Se toca, você está orando pouco. E eu comecei a subir para o quarto, que é o escritório da pastora Fabiana, todos os dias à noite. Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração. Eu não sei quando vai vir o inimigo, mas quando ele vier, pode ter certeza, eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Amém. Em nome de Jesus, queridos.
Então esteja sempre preparado. A palavra diz assim, 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, queridos, uma das coisas que nós temos a mania, a gente acha que só a gente tem problema, não é verdade? A gente acha que só a gente passa por luta às vezes. Ai meu Deus, eu estou passando por essa luta. Ai, só eu? A Bíblia fala que muitos no mundo inteiro passam por lutas. Então esteja preparado para este momento. Amém? Efésios 5,18, aqui é Bíblia, queridos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está preparado a estar cheio do Espírito, está preparado a ter um coração grato, está preparado a buscar a face do Senhor, glorificando o nome dEle, está preparado a não se contaminar com o pecado, está preparado a estar pronto para a guerra todos os dias. Sabe por quê? Todos os dias, quando você acorda, uma batalha se inicia, e quando termina você tem que glorificar e falar: o Senhor me deu vitória, eu venci, amém? Em nome de Jesus. Esteja preparado todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, são corajosos. Aqueles que são preparados pelo Senhor, aqueles que são valentes, determinados, eles são corajosos. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então Samar, quando as pessoas fugiram, ele não ficou procurando culpados, mas ele se posicionou porque ele tinha que se mostrar forte. Amém? Quando muitas vezes acontecem algumas batalhas na minha e na sua vida, a gente fica procurando culpado. O culpado é o pastor, o culpado é meu marido, o culpado é minha esposa, o culpado é meu filho, o culpado é o meu pai, o culpado é minha mãe. A gente acha culpado por todas as batalhas que nós passamos, e muitas vezes a culpa está em nós, por nós não nos posicionarmos. Amém? Muitas vezes o culpado somos nós, muitas vezes o culpado sou eu. Fala comigo assim: muitas vezes o culpado sou eu. Amém? Foi ruim esticar o dedo para o seu lado, não foi? Meu Deus, eu sou perfeito. Foi o pastor Héctori, não, foi a pastora Fabiana. A gente está sempre apontando o dedo para os outros por aquilo que nós passamos, mas nós nunca assumimos: foi erro meu, é por isso que o meu casamento não está dando certo, é por isso que os meus filhos estão assim, é por isso que eu não estou prosperando, é por isso. Assuma a sua posição. Samar poderia falar: tá vendo, Senhor, o exército fugiu lá, olha, só eu fiquei aqui. Como o profeta falou lá, né? O Elias: só eu fiquei aqui, todo mundo fugiu. Ele não perdeu tempo com isso não, queridos. Opa, é comigo, eu assumo esta batalha. No que depender de mim, ninguém põe a mão aqui, porque aqui é meu. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha uma boa profecia aqui, queridos. Você não precisa dos falsos profetas lá de fora. Você tem a palavra de Deus que é verdadeira para a tua vida.
Você quer uma profecia para a tua vida? Abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, que você vai ver profecia uma atrás da outra, porque é Deus falando com você. Você não precisa falar, ouvir o cara falar, eis que te digo, Deus, ele se levanta em seu favor. Não, eu quero falar uma coisa, eis que te digo, olha o que a Bíblia fala, não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus está com você por onde você andar. Oh, meu Deus. Amém? Quer mais profecia do que isso, queridos? A palavra de Deus. O que eu quero com esses caras? O seu CPF, Roberto, é 146-000-49810. De que me serve isso, queridos? Eu sei o meu CPF. Basta olhar o meu documento, está lá o meu CPF, eu já até decorei. Aí o cara vem e fala o meu CPF, o que eu quero com isso? Mudou a minha história, varão de Deus? Não, é só o seu CPF. Tem gente que olha, ouve isso aí e fica, ai meu Deus, ele sabe. Está repreendido em nome de Jesus. Valorizam aquilo que Deus lhe deu, queridos. Uma das coisas muito importantes para a nossa vida. Valorize o que Deus te deu. Valorize a esposa que você te deu. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize tudo que Deus te deu. Você que está casado com a mulher do lado aí, dá um abração nela e fala, você tem muito valor para mim. Eita Deus, hoje vai dar namoro. Valorize o que Deus te deu. Eu estou falando do casamento aqui, mas você pode colocar tudo, né? Você que não está com o marido, com a esposa, mas você tem um lugar para morar, você tem uma cama para dormir, você tem um trabalho, você tem alguma coisa boa, Deus te deu, e isso é muito bom. Valorize. Samar podia correr com aqueles outros soldados e deixar o campo de lentilha. Eu já falei nessa palavra, nesse texto um outro dia. Que valor tem? Quem gosta de lentilha? Tem uns... eu gosto. Você gosta de lentilha? Pastor, está repreendido isso na sua vida, em nome de Jesus. Mas não é lentilha do Natal. Tem uma história de lentilha aí no Natal, não tem? Está fora de nós. Mas eu não gosto de lentilha não. Foi poucos que levantaram a mão. Mas ao ponto de defender um campo de lentilha, o pastor fala, agora ninguém entra nesse lugar, essa lentilha é minha, ninguém pega. Mas se Deus deu o campo de lentilha para ele, a importância não é pela lentilha, é quem deu para ele. O importante não é a lentilha, é quem deu a lentilha para Samar. O importante, talvez algo que é importante para você, para mim não significa nada, mas é importante para você porque foi Deus quem te deu. Valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus colocou na tua mão. Fala, isso tem muito valor. Mas que besteira isso aí. Fica na tua. Deus me deu, eu dou valor a isso. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus, já estou acabando. Diz que nas igrejas quando sobe tecladista é porque é para acabar o culto. Já ouviram isso aí já? Subiu o tecladista, estou dando toque para você. Já deu a hora. Em quarto e último lugar, queridos, nos momentos de adversidades, mostram ao mundo que acreditam em Deus. Nos momentos de adversidade, mostram ao mundo que acreditam em Deus. O comum no mundo, nos momentos de adversidade, as pessoas desistirem de lutar, sabia? Abrirem mão das suas conquistas. Mas aqueles que conhecem a Deus mostram com suas atitudes que acreditam que Ele vai dar a vitória no tempo certo. A Bíblia fala no Salmo 125: os
que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Coloque-se em pé no teu lugar. Quando sobe o segundo levita é porque já deu tempo mesmo. Agora foi a equipe inteira, estou quase descendo.